Olá, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Gramado Talks, direto aqui dos estúdios da Rádio Gramado FM. Você já está curtindo aí e seguindo aí o nosso canal no YouTube? É só assinar lá para você ter acesso aí a todas as entrevistas aí na tua Smart TV. No site kaiquemarquez.com.br, além das notícias de Gramado, Canela, você também tem aí todas as edições do nosso podcast. E segue lá também no Instagram, @KaiqueMarquezGramado. Hoje o bate-papo vai ser leve, vai ser sobre cervejas, sobre pub. Eu vou conversar com os empresários Jader Alessander e Joser Bergman, lá do pub White Fly. Contar um pouquinho a história desse pub famoso que tem aqui na Borges de Medeiros, bem em frente ali o Casa da Montanha. Um pub que tem assim cervejas assim, de todos os tipos que você pensar, chopes geladíssimos. E o Jader faz um defumado, meu amigo, ele vai contar essa história para nós hoje. Obrigado, gente, por ter vindo aqui. Verdade, Kaique. Obrigado por nos convidar. Obrigado a gente, né? Porque a White Fly já teve em vários lugares, a gente já fez evento, a gente já fez muita coisa, mas numa rádio assim especial a gente nunca teve, não. Nunca tiveram num podcast? A gente tá primeira vez. Feliz demais de estar aqui contigo. Obrigado Inauguração. pela Que legal, né? A gente deveria ter feito lá no pub, né? Você Tomar uma viu? cerveja. Não, a gente deveria estar bebendo Aí ia uma, se né? estender um pouquinho mais, né? Acho que ia ficar meio tarde lá. Eu acho que eu errei nessa, gente. Eu errei o local e o horário. Eu devia ter feito lá. Bom, gente, brincadeiras à parte. Conta pra gente um pouquinho da história do White Fly. São quantos anos já de White Fly? Vamos pro 8º agora, né? Agora em agosto fechamos. Comecinho de agosto, fechou 8 anos. 8 anos? 8 anos. E como é que começou o White Fly? White Fly começou, a gente estava até comentando um pouco antes, né? Antes de tudo, lá atrás, dois malucos, né, largaram tudo e foram fazer curso de cerveja em Blumenau. E não era aquele curso de cerveja de final de semana, não, era curso intensivo. Um ano 8 horas por dia, 5 dias da semana, direto. É mesmo? Foi um curso extensivo. Não era um cursinho que nem o Jader disse, não é um cursinho de final de semana, não. A gente saiu com uma bagagem grande, enorme de conhecimento. Em Blumenau, né? O berço onde começou a Oktoberfest aqui no Brasil. Isso aí. Na verdade, eu fui lá para fazer o curso, porque eu já trabalhava na área de projetos, né, eletromecânicos, montagens, enfim, de obras. O Jader é engenheiro mecânico. E o José é farmacêutico de... Então aquela coisa. E aí eu tava fazendo alguns projetos e daí pensei assim, poxa, eu tô explicando aqui coisa para os caras, tô ensinando a fazer coisa que eu não sei, porque eu pegava, né, o manual, traduzia, vai fazer tal coisa agora e tava dando umas aulas assim, o pessoal até de cervejarias aí, não vou falar nome, mas cervejarias grandes. E daí, trabalhando com o pessoal da Holanda e tudo, eu falei assim, poxa, preciso entender um pouquinho mais de cerveja, né? Daí perguntei pro pessoal lá, onde que eu consigo um curso, mas assim, para aprender de fato cerveja. E daí me indicaram, né? O pessoal da engenharia deles me indicou Blumenau, fomos para Blumenau, fui para Blumenau, conheci o Joser lá no curso. O Joser estava lá já. Ele teve a mesma ideia que eu. Mas você era engenheiro e era apaixonado por cerveja? Queria aprender que eu trabalhava dentro de uma cervejaria grande. Pode falar nomes? Não sei. Pode, claro. Trabalhava como terceiros, né, de empresas que montavam expansões e equipamentos dentro da Ambev. Então eu rodei em alguns lugares, aí conversei com o pessoal do sangue deles lá, falei, gente, eu preciso aprender sobre cerveja. Aí, já sei a parte de montagem, tudo, mas eu não sei o que eu estou falando aqui, o que eu estou traduzindo e explicando. Preciso entender o processo. E daí eles me indicaram um curso em Blumenau. Foi assim que eu caí lá. E você, Joser, como é que foi? Um pouquinho diferente. Eu estava em dúvida entre entrar num mestrado ou estudar cerveja. Bacana. Olha, eu não sei se eu aprendo a montar nave espacial ou se eu vou beber. E acabei indo direcionando o curso para cerveja. Na época que nós começamos, o Brasil estava entrando no que a gente chama de boom cervejeiro. Estava se começando a falar sobre cerveja artesanal, as pessoas estavam começando a querer conhecer sobre cerveja artesanal. Existiam, claro que já existiam cervejarias no Brasil, tanto de todos os portes, mas eram poucas as cervejarias que ainda existiam no Brasil. Então, o que mais se bebia era o grande mercado, né? Se bebia muita cerveja Pilsner, que ainda se bebe muito hoje,
mas que é um grande estilo de uma cerveja. Se conhecia pouco sobre os outros estilos. Na época eu acho que estava começando a Eisenbahn. Na Eisenbahn que tu conseguia uma coisa um pouquinho diferente, até numa cidadezinha um pouco menor, naquelas long necks pequenininha, né, da Eisenbahn tu conseguia alguma coisa. Eu lembro Mas quando eu era difícil, menino, era que eu difícil. via, né, meus pais, meus tios bebendo, ou era Brahma e Antártica, Era Skol, normal. e a mais diferente que tinha era a tal da Caracu, que era a cerveja preta. Não tinha outro tipo de... Exato. Não existia exato. negócio de duplo malte, cerveja lager, IPA, APA, não tinha nada disso. Isso mesmo, né? exatamente isso. exatamente. Então foi esse momento assim que começou. Em vez de fazer Tudo mestrado isso- em farmácia, você quis fazer curso de cerveja. Acabei direcionando por essa oportunidade de mercado, por saber que o mercado estava crescendo e essa seria uma grande oportunidade. Ninguém morava em Gramado, então. Não. Isso daí foi bem depois. Uma parte da minha família, eu tenho 2 tias que moram aqui há muitos anos. Então eu venho para Gramado desde muito pequeno, mas sempre passeando pela cidade, passando alguns dias ali com elas e aí seguindo viagem para outros caminhos, assim. E aí, como é que veio? Vocês se conheceram lá e aí... Conhecemos no curso, só que aí que tá. Então, de vez em quando a gente tinha que ir para casa, né? Visitar os pais. Você morava enfim, onde? Passo Fundo e ele é da região das Missões. Então a gente Missões, pegava, estado. eu vinha de carro de Blumenau até Passo Fundo e ele pegava um ônibus em Passo Fundo e ia para as Missões. Então eu dava essa carona, a gente ia de carona, ia comigo, né? Tinha conversando. E aí, conversando, a gente precisava montar um negócio, precisava fazer alguma coisa, e aí pensava, o que vai ser? Vamos pensar assim, bom, a gente tem que atingir pessoas, né? Vamos começar aqui, sem pessoas não existe nada. Então vamos pensar, pessoas, tá? O que a gente pode fazer? E aí foi. Vamos começar a trabalhar a ideia de explicar um pouquinho mais sobre cerveja para as pessoas, trazer um pouquinho de conhecimento, e foi indo. E a gente foi montando na viagem, assim, quando dirigia, conversando. Mas montou como? Vocês tiveram a ideia de montar um bar. Mas como é que foi assim? Vamos montar um bar em Gramado. Não, a gente pensou primeiro, né, na logística, como é que seria. Então a gente vai ter cerveja, vamos explicar para as pessoas, vamos fazer fábrica? Não. Na época, hoje em dia tem muito mais equipamentos. Na época era muito caro fazer uma fábrica. Vamos montar um ponto de venda, Onde vamos montar um ponto de venda? Daí a gente começou. Vamos pensar na logística, onde que tem cervejaria mais perto, onde que a gente consegue, né? Aí pensamos na região de Chapecó, pensamos na região das Curitiba praias, também, Curitiba, pensamos e aí, né? E também em Gramado. E aí a gente começou a olhar Gramado, começamos a entender que Gramado é uma grande vitrine para o Brasil, né? Porque afinal de contas a gente recebe um turismo enorme aqui e inclusive internacional. A gente está recebendo bastante gente internacional. A gente no bar também recebe muita gente fora do Brasil. A gente fala inglês também, então isso fica melhor. Mais fácil. Tinha muitos hermanos aí, né? E agora também muitos hermanos. Mais do que alguns outros anos. Foi isso, a gente fez um plano de negócio, vamos começar dessa forma, vamos pensar na expansão e a marca, se a gente quiser usar um dia, né? Então lá é o melhor lugar para a gente... Exatamente. E o que decidiu mesmo foi o posicionamento de marca. Estando aqui, a gente conseguiria aparecer para o Brasil inteiro. Então, foi isso que a gente... E aí vocês... Whitefly quer dizer mosca branca em inglês, né? Como é que vocês chegaram a esse nome? Essa é uma história bem engraçada mesmo. Aí vem, né, o Jader um pouco mais velho, né? Foi vindo por partes, né, a construção do negócio. O nome, na verdade, a gente já tinha ideia do que nós queríamos fazer, nós tínhamos pensado aonde já até, na cidade, no caso, né, mas a gente ainda não sabia exatamente como expressar tudo o que a gente tinha na cabeça e o que a gente queria fazer. A gente acabou levando essa ideia, lógico, para o pessoal do branding, que acabou desenvolvendo toda a nossa marca. Mas conta aí, porque a história é bem engraçada. Bom, trabalhando em obra, assim, tava um pessoal mais velho, um dia o cara chegou assim, precisava de um profissional, né, para aquela obra em específico. Daí o cara falou para mim assim, olha, isso é mosca branca. Aí eu... Difícil de achar, cara, não acha, é um profissional muito específico, é difícil. Aí eu, quantas moscas brancas tu já viu? Pois é, né, entendi o conceito. Aí a gente veio para Gramado, estamos conversando no grupo ali, né, olha, tem um apartamento para olhar no centro e o valor dele tá baixo, tá bom, né, para centro, isso é mosca branca. E daí o pessoal começou assim, mas o que é isso? Não entendi. Aí o outro, quantos tu já viu na vida?
E aí começou, olha, é uma ideia legal de nome pro bar, né? Ah, mas mosca e cerveja não vai combinar. Aí alguém, não lembro quem, alguém chutou no grupo ali assim que Whitefly. Aí nós olhamos assim, olha, gostei. Agora, como é que a gente vai fazer uma marca com isso? Aí é problema do pessoal do brand. Não, e fizeram, ficou legal, porque o corpo da mosca é um lúpulo, Isso. e aí tem as asinhas e a Ficou cabecinha. muito legal. Isso aí. Ficou bacana, né? Mesmo. Ficou Bom, legal. aí vocês hoje têm quantas cervejas lá? São cervejas, são chopes, porque como é que a gente chama? A diferença de chopp e cerveja é que são só se é pasteurizado ou não no Brasil, né? A gente costuma falar cerveja, até porque é um linguajar mais internacional. Só no Brasil mesmo a gente acaba direcionando para chopp. A gente usa o termo cerveja mesmo. Porque elas são de torneira, né? Isso e aí a gente tende a achar que é chopp, mas não, é cerveja. Na verdade, todas elas são chopp, porque elas não são pasteurizadas. Ah, tá. Então, dentro da legislação brasileira, elas são enquadradas elas são chopp, mas a gente chama de cerveja. Não deixa de ser cerveja. Mas vem cá, e são quantas hoje? A gente tem, acho que 15 torneiras hoje. E é sempre as mesmas ou vocês ficam mudando? Vai trocando sempre. Essa é a brincadeira. Desde o início, desde o dia que a gente abriu o bar até hoje, a gente segue essa mesma filosofia. A gente sempre tem várias coisas, mas terminando cerveja sempre entra outra. Então a gente sempre tem vocês um giro enorme. fazem? Isso é uma coisa muito importante. Existem as cervejas Whitefly, mas nós não somos um bar ali exclusivo Whitefly. Nós somos multimarcas. Então a gente procura Porto Alegre, na região, enfim, cervejas que nos agradam, e a gente experimenta, enfim, essa cerveja é muito legal, vai agregar aqui, e a gente puxa pro bar. As cervejas Whitefly são as que vocês fazem? As que têm nome Whitefly são as que a gente faz. E vocês fazem aonde essas cervejas? Nós somos o que chamam de cervejaria cigana. Tá? A gente aluga uma fábrica para fazer a cerveja. Então, nós temos a receita. Primeiro, quando a gente não conhece a fábrica, vamos lá, vou fazer a primeira vez. Então, eu compro o insumo, vou lá, converso com o cervejeiro da fábrica, daí a gente faz o processo com eles junto, para ver tudo certinho, e aí a gente fala, nessa parte aqui tu vai mandar tal dado para mim, nessa parte tu vai mandar tal dado, tem que bater isso, se não bater vai ter que corrigir assim, assim, assado, entendeu? A gente faz todo um passo a passo de planejamento de produção. Que é o que vocês aprenderam. Porque cada cervejaria não é só a questão da mão do cervejeiro, enfim, mas o equipamento é diferente, então muda tudo, tá? O tempo que vai demorar de passar de uma panela para outra, enfim, isso muda toda a cerveja. Então a gente tem que estar lá a primeira vez, olhando, vendo passo a passo como é que vai acontecer. Aí depois que a gente esse cara aqui vai fazer cerveja para nós, né? Vai ser parceiro. Beleza, daí a gente só toca a receita na mão dele, já manda os parâmetros, porque a gente já fez uma vez. Daí eles fazem lá, invasam e a gente recebe aqui. Agora, vocês não vendem a cerveja, né? O cara chega lá e fala, eu comprar a cerveja e levar em casa. Não tem isso, tem? A gente tem o growler. A gente tem alguns growlers e a gente está começando a enlatar algumas coisas, colocando em lata para justamente isso acontecer. Não sabia disso. Algumas coisas a gente mas realmente o maior forte é o consumo local. Lá no bar. Né? Agora, vocês têm 15 torneiras de cerveja, você falou que algumas vocês pegam cervejarias que vocês gostam, e vocês estão sempre mudando. Quantas receitas vocês têm? Vocês fizeram? Não faço ideia. Muita coisa. Não vou fazer. Não sei. Mais de 50? Não, mais de 100? Peraí. Talvez umas 50 por aí. Eu ia dizer. Por aí. Cara, e como é que faz? Como é que faz uma cerveja assim, que você fala assim, não, vamos fazer uma receita de uma cerveja desse jeito que vai dar certo? Primeiro tu tem um guia, né, de estilos que te organiza as ideias, né? Não é tão simples que tu quer mesmo, fazer? Mas... Porque tem o BJCP, que ele determina mais ou menos alguns estilos para poder até julgar, enfim, se a cerveja está melhor que aquela. BJCP, o quê? É isso. É um guia de estilos. É um guia de estilos. Um guia de estilos, entendeu? Ali tu já tem uma base. Que são aqueles estilos stout, lager. Por exemplo, vamos lá, a stout vai ter um corpo, um álcool de tanto até tanto, normalmente o corpo dela é isso, normalmente a cor dela é de tanto até tanto, então ele te dá alguns parâmetros para você seguir, certo? E todas elas têm um gostinho meio de chocolate, café, meio amargo, assim. Depende, Não vai existir uma stout de banana. Olha, não duvido de nada, porque no mercado cervejeiro, o legal é isso, que lá ele te dá uma noção para você seguir um rumo.
Aí, cara, daí você brinca do jeito que você quiser, entendeu? Aí Vocês já fizeram alguma cerveja assim, nossa, essa ficou ruim? Sim. Já. Sim. Já. Já. Foi As ideia dele. primeiras, Ele disse que ficou boa, não produções, ficou. Foi Mas qual, conforme- assim? Qual foi a conforme cerveja você mais vai- estranha que você já fez? A primeira que eu e o Jader abraçamos, de verdade, que foi a primeira cerveja que a gente fez, e a gente já tentou fazer uma coisa, mas aí a gente fez caseiro mesmo, já Sim, não era não era na ainda parte na- do negócio. Ah. Era, nem lembro o estilo que era, mas era uma belga que a gente fez com candy sugar, inventou um monte de coisa e no A gente final fez uma não- Strong Ale, cara. Foi uma Não, Strong Ale que pode daí a ser, gente colocou na acredito. garrafinha e Prime estourou a garrafinha e foi uma loucura. Agora, para as pessoas entenderem, Uhum. qual a diferença? Vamos lá. A Pilsen é aquela que todo mundo conhece, mas ela é o quê? Uma cerveja mais leve? É uma cerveja mais leve, sim. A Pilsen, na verdade, ela não seria uma cerveja tão leve assim, porque ela surgiu na cidade de Pilsen, né, na República Tcheca. Então, o que que acontece? Normalmente, tá, o amargor de uma cerveja dessas é comparável a uma APA, uma IPA. Não é tão diferente assim. E aí veio para o Brasil, né? E aí no Brasil aquela coisa do clima quente e cerveja mais refrescante. E foi colocado um nome na cerveja de Pilsen. Não sei quando que aconteceu isso e por que aconteceu isso. E as pessoas têm essa ideia de que a Pilsen é essa cerveja leve. E hoje, né, a nomenclatura deixou assim. Mas ela, na verdade, é uma American Light Lager. É uma American que a Light gente Lager. bebe de cerveja normal, Isso. assim, É uma ela tem American uma Light Lager. outra classificação. E o que é IPA, o que é APA, o que é Strong aí- Ale, o que é belga, Isso aí- aí é um... É um aí mundo. é um Lager? Você tem dois Lager é uma fatores, família três fatores, assim, de vamos cervejas. tentar deixar o mais Ah. resumido possível, assim. Você tem tipo de fermentação, né? Então você tinha as fermentações ale, que era aquela fermentação que ocorria um pouco mais rápido, temperatura um pouquinho mais alta, e aí, só que na Alemanha e ali na República Tcheca, enfim, o pessoal queria uma cerveja mais leve. Queria uma cerveja leve, e conseguiram uma cepa, enfim, que daí eles começaram a produzir uma cerveja fermentada com a temperatura mais baixa, mais devagar, entendeu? Por isso que é lager, né? Então tu já tem dois mundos, tem as ales e as lagers. Essa cerveja, a lager, ela já não tem um caráter de fermentação tão forte. Ela é para ser neutra em fermentação. Porque você tem vários... se a gente for falar de cerveja, você tem várias coisas na cerveja que vão dar sabores, vão dar notas. Fermento, ou é a água não, o fermento é o malte, ou você vai ter o lúpulo, né? E isso sim, os sais da água vão ajudar, né, essa formação toda. Então, quando você... eu quero que saia mais o lúpulo, eu quero, né, prezar o lúpulo. É mais amarga, né? Ou só o sabor, ou o aroma, enfim, sabor do ou lúpulo mais o malte. Então você tem essa questão da fermentação, de lager ou da ale. Então o pessoal começou a sair as cervejas mais leves lá atrás, né, lager em função disso. Então você tem dois grandes mundos, a lager e ale. Depois agora já tem tipo as bretas, enfim, já tem outras coisas também. Mas é uma mistura desses ingredientes que vão identificar essa cerveja está nesse estilo ou está naquele. E o que dá o sabor? Por exemplo, tem umas cervejas lá que tem um gostinho mais de maracujá, mais de banana, mais de caramelo. Não é que coloca a fruta na Não, cerveja, né? Às É vezes exatamente sim, isso. Coloca? Às vezes Ah, sim, depende. às vezes não. Ah, Depende. Mas aí são realmente os ingredientes que você usa, que a gente usa em determinadas características. Então, por exemplo, o que nem você falou, maracujá. Maracujá, ele pode aparecer de duas formas. É a utilização da fruta mesmo. Isso geralmente acontece em sours, cervejas mais ácidas, onde se realmente utiliza muita fruta. Mas onde mais se percebe são nas APAs e IPAs, que são cervejas que trabalham realmente o lúpulo como grande evidência, aí é por causa da flor. É uma flor, que é o lúpulo, que a gente utiliza na cerveja, e a lupulina, que traz vários óleos essenciais. Esses óleos essenciais trazem a sensação de maracujá, ou várias Isso. frutas, né? Maracujá, lúpulo- laranja. O lúpulo ele funciona como uma uva, mais fácil de explicar. Então, assim, por exemplo, uma Merlot no Brasil tem o terroir da Merlot nacional aqui. Se tu for fazer a mesma Merlot nos Estados Unidos, tem o terroir de lá, na Europa, entendeu? Então, o lúpulo é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a pegar o lúpulo europeu e começou a cruzar, né, algumas mudas, enfim,
e descobriram variedades nos Estados Unidos. E essas variedades americanas, elas trazem muito esse perfil de fruta amarela, esse aroma cítrico, maracujá, enfim. E eles descobriram que isso também aumenta o drinkability, que a gente chama, que é a facilidade de você... Quanto mais fácil, bebibilidade. Isso aí é uma palavra complicada, mas quanto mais cítrico, o pessoal descobriu que isso facilita a bebida, né? Facilita o drinkability da cerveja. É mais fácil de beber. E, mais gostoso hoje em dia tem umas misturas assim, de umas cervejas que às vezes você não sabe se você está bebendo cerveja, se você está bebendo um vinho, porque é umas misturas, né? Coloca nos barris de carvalho. Sim. Tem umas que são até em garrafas de champanhe. Né? Na fermentação a gente também usa o método Charmat, o Champenois, que são característicos da fermentação vinícola, né? De espumantes. Ela foge daquele sabor tradicional da cerveja. Tem muita coisa. Nossa, a questão de cerveja, assim, ó, se tu for... É um mundo bem... um mundo muito grande. Vocês têm uma lá que eu não sei o nome, mas que ela tem essa coisa do barril do carvalho. Essa é filha única. Olha, deve ter o quê? Uns 40 litros dela só e acabou. Quando acabar, acabou? Acabou. Essa... É porque boa, o que acontece? Esse tipo de cerveja que a gente fez, ela... Vocês que fizeram? Essa sim. Ela tem 20% de Merlot, se eu não me engano, da uva Merlot, né, na composição. Daí ela fez a primeira fermentação, terminou com uma Barley Wine, que é um estilo inglês, um pouco amargo, mas muito carregado em malte, muito maltada. E aí, com tanto malte, assim, ela chega a ficar doce. Ela é muito doce. Então, nós conversamos... Mas não é enjoativa. Não, mas é que antes, um processo antes, né? Aí a gente conversando, né? O Joser já pensando na cerveja, bom, ela vai terminar esse processo, ela vai ficar doce, vai ficar enjoativa. O que a gente podia fazer? Aí o Joser deu a ideia. Vamos colocar uma breta nela. É uma outra levedura. É uma outra fermentação. Vamos colocar uma breta nela. Vamos achar um barril, vamos botar num barril. Aí a breta faz o quê? Ela pegou aquele resto de açúcar que a levedura primeira não conseguiu, né, transformar, não consumir, por isso que ela estava doce, e aí a breta continuou no longo de um ano e pouco, devagarzinho tirando aquele açúcar. Trabalhando. Essa cerveja? É a Breta Barley Wine, né? E por que ela é a mais cara? Por alguns motivos, né? Justamente porque ela já leva 2 fermentações, mas principalmente por tempo de... Essa é uma cerveja que demorou mais de 1 ano só para ficar pronta. Então ela tem só 1 ano de barrica, que ela ficou em barrica, onde a gente vinha acompanhando ela de tempo em tempo, para realmente saber quando ela estava pronta, no perfil de consumo. E como a gente queria que ela ficasse, né? Nossa, então tem que ir lá tomar depois ela. Depois ela ficou praticamente mais um ano só em maturação fria. Mais um ano e pouco, acho. Imagina o vinho, por exemplo, quando você tem a garrafa pronta, tá, na vinícola, fermentada, ela vai para a adega. E lá também fica o tempo de adega para a maturação da uva, que é uma maturação de descanso. Na cerveja a gente também tem algo bem próximo. E vocês já estão fazendo outra dela? Já tem lá guardadinha para daqui 1 ano tá pronta? Não. Então essa aí, se acabar, acabou. Acabou, aí a próxima a gente vai pensar... Tem que ir lá tomar ela antes que acabe. Só falta... A próxima a gente tava pensando com uva branca, aí, fazer uma coisa mais clara. Agora é engraçado, ela não é totalmente diferente de um chopp de vinho. Sim, completamente. Chopp de vinho basicamente é você pegar a cerveja Pilsner e misturar com vinho doce. Isso é chopp de vinho. Você pode fazer em casa. Qualquer pessoa faz, então. É totalmente diferente do processo. Não completamente. Né? Ela realmente é uma cerveja... A gente... Tem vários amigos também que curtem muito cerveja, que vêm e bebem ela. Não, tem uma lá também que tem um gostinho de caramelo, que sem ser doce, mas é muito boa também. Né? Agora, vocês têm uma preferência? Já que vocês fazem tantas cervejas, vocês têm assim, minha cerveja preferida é essa. Sim e não. Depende do dia. Eu também falaria a mesma coisa. Depende do dia. Tem dia que eu tô com vontade de tomar uma Lager, tem dia que eu tô com vontade de tomar uma Heineken, cara. É isso. Não quero artesanal, não quero uma Heineken. É mesmo? Tem dia que eu tô com vontade de tomar uma Heineken. Eu achava que era impossível, cara, assim. Não, às vezes a pessoa de terminar o bar lá e assim, vamos tomar uma Heineken, vamos. É igual assim, eu não imagino um chefe de cozinha comendo um McDonald's. Mas né? O cara só vai querer comer comidas elaboradas, mas não é. Ele vai querer comer verdade seja dita, né? É que a Heineken, ela é boa, ela é bem feita. É uma cerveja muito bem feita. Ela não é, eu não classificaria ela como um McDonald's, eu classificaria ela como uma coisinha, tudo bem.
espalhada no mundo, mas com uma coisa um passinho acima, ela é muito boa. Acabamos com o Ela é McDonald's. Não, brincadeira, né? Brincadeira, Né? brincadeira. Brincadeira, Ah, porque segunda-feira foi feriado, eu quis um sanduíche lá Aí, dele, ó. estava fechado, aí eu fui no McDonald's, tá McDonald's. vendo? Não estava aberto. Mas falando agora das comidas, né? Os defumados. É especialidade só do Jader ou de Joseph se aventura? Não. O defumado mesmo é o Jader que... Como é que foi isso, Jader? Você falou, agora que eu aprendi cerveja, eu vou aprender defumado. Não, a gente tinha um sócio, foi ele que começou, cara. A gente tinha um sócio que saiu na época da pandemia, enfim, né? Ele não conseguia mais trabalhar com bar, ficou doente, enfim. Deu um probleminha nele e a gente conversou e ele resolveu sair. E naquela época, quando ele ficou doente, ele pesquisou algumas coisas que estavam acontecendo em bares e restaurantes e ele achou o brisket, né? Vamos tentar fazer isso aqui bem rudimentar. Pegamos um latão e botava lenha e fazia tudo errado. Que o brisket é o peito, é o boi, peito, né? E a gente fazia tudo. Vamos fazer um curso disso então. Daí saiu um curso com o Rodrigo Bueno, o Shima, né, lá em Canela. E aí eu fui fazer o curso. Aí passei o dia lá, vamos comprar equipamento certo, vamos comprar uma defumadora, aí livro americano, enfim, procurar a receita e analisar um pouco mais. E aí a gente chegou em algumas coisas bem legais. Na verdade, Kaique, a gente nasceu, né, como cervejeiros e como trazendo um bar de cerveja, mas todos nós, tanto Dani, na época era nosso sócio, Jader e eu, todos nós sempre curtimos muito gastronomia de uma forma geral, comer bem e beber bem. Então, a nossa cozinha sempre teve nossas mãos lá dentro. Então, a gente sempre ajudou desenvolvimento de prato, desenvolvimento de hambúrguer, desenvolvimento de carne, tudo. A gente tava sempre olhando, vendo como faz, porque a gente gosta de fazer, a gente gosta de cozinhar. E a cozinha hoje foi legal você tocar nesse assunto, porque ao longo dos anos ela foi ganhando destaque. E hoje ela é ela melhorou muito do começo para agora. Muito bacana no bar. A gente tem muito orgulho dela, assim. Porque... Eu já experimentei a costela deles, costelinha de porco. Gente, nossa, é melhor que a do Outback, viu? É muito boa. Os sanduíches, recomendo demais. Tem um lá de porco com geleia de pimenta, uma delícia. E também tem os smashes. A minha esposa gosta muito do smash com gorgonzola. E eu comi um lá que é um hambúrguer defumado. Nossa, que hambúrguer gostoso também. Agora, a Laura, sua esposa, filha do nosso grande amigo Pedro Andrés, lá do Dono Mio, Pedrão, ela tá falando para eu ir comer o salmão defumado. Esse eu ainda não conheci, mas eu vou conhecer. Mas é muito bom. Salmão defumado, você dá uma ideia, é o seguinte, fazer um prato, não só carne pesada, enfim, vamos fazer um prato mais leve, com defumação. Vamos pesquisar. Aí pesquisando, aí eu pensei assim, poxa, né, sushi, todo mundo gosta de salmão, cara. Vamos achar um prato com salmão. Aí pesquisei, encontrei um cara fazendo um salmão defumado no meio do chão, um buraco do chão, assim. Falei assim, cara, deve ficar bom, vou experimentar isso. Aí fiz o teste, ficou bom, e aí precisava do acompanhamento, né? Ficou bom, ficou sensacional, cara. A primeira vez que ele fez, que eu comi, nossa, eu lembro até hoje, foi bom, né? Impressionante. Foi bom. Ainda é, às vezes a gente tá na correria do dia a dia e aí a gente às vezes esquece do que tem dentro da nossa própria casa, e a gente come, quando eu como, eu digo, caramba, meu, isso aqui é bom demais. Então, aí para harmonizar com o defumado do salmão, que ele é leve, mas ele tem aquele churrasquinho, tem aquele sabor de defumado, né? Precisava de alguma coisa que conversasse à altura. E não podia ser uma massa com queijo, não ia ficar legal com o salmão. Aí chegou a massa com limão siciliano. Aí foi bingo. Essa combinação, e quem for comer, por favor, não pega o salmão de um lado, a massa do outro e corta, não. Pega, quebra todo o salmão, mistura no meio da massa, que aí... É mesmo, já ficou a dica aí, né? Bom. Tá bom. Agora, eu queria um segredo que vocês me contassem, principalmente o Joseph. Cara, como é que toma tanta cerveja e fica magrinho assim? Não, mas você também. Chama CrossFit. Hã? Chama CrossFit. Cara, meu Deus, cerveja é o problema da barriga, né? E vocês não têm barriga, principalmente esse aqui, magrinho. A gente degusta mais do que bebe muito, né? A gente acaba provando bastante, mas não bebe muito também, não. Aí cai naquele conceito do seguinte, né? Tipo, que nem alimentação, que nem devagar,
em qualidade, mas menos, né? Então você preza por uma qualidade, mas você não vai comer por quantidade, você vai comer pela qualidade, você vai beber pela qualidade, degustar mesmo. Não é pegar aquele copo coisa, né? e virar. E aí fica o que eu achei assim, uma grande sacada de vocês, que fica a dica. Lá você tem vários tipos de cerveja, aí eles têm vários tipos de copo também. Tem copo a partir de 200 ml, que aí você toma pouquinho e dá para você experimentar outras. Uhum. Né? Lógico, se você quiser também enfiar o pé na jaca, tem o de 500, né? Tem. Mas assim, é legal isso, que aí você Sim. vai tomando de 200 ali, ó, e você pode experimentar várias, né? Bem bacana. Aí isso. uma coisa legal de Isso falar mesmo. também, a gente fala bastante de cerveja, mas que nós notamos o seguinte, a gente recebe público diverso, né? Então, por exemplo, uma mesa de 6 pessoas, tem alguma pessoa que não vai gostar de cerveja, entendeu? Eu só tomo vinho, pô, a gente tem vinho também. Eu só tomo drink, a gente tem drink também. Inclusive Então, sem álcool, que são sim. muito bons, inclusive. Então nós cara, percebendo a questão de tu tem que ter o produto para todo mundo estar lá e curtindo, então vale a pena. Hoje pode vir em família que não tem problema A gente não. consegue agradar todo mundo. Bom, gente, o White Fly fica, como eu falei, aqui na Avenida Borges de Medeiros, bem aqui no centro, bem em frente ao Hotel Casa da Montanha, ponto de referência, né? E vocês abrem de terça a sábado, não é isso? Isso mesmo. E uma vez por mês no domingos, domingo, né? Quando a gente tem o karaokê no domingo, e junho e julho, daí temporada, a gente abre domingos também. Segunda sempre fechado. Segunda sempre fechado. Inclusive feriado. Segunda a gente abre só se terça-feira for feriado. Sim. Sim, acaba Aí a fazendo gente troca. uma diferença. Tá certo, né? Uhum. Gente, muito obrigado e eu deixo vocês agora à vontade para falar alguma coisa que de repente eu não tenha perguntado. Vocês acham importante falar? Fiquem à vontade. É isso, eu acho que a gente te agradece, viu? E qualquer dúvida também, para quem quiser, Kaique, sempre a gente vai estar lá no bar, pode vir conversar com a gente. E é só seguir eles no Instagram também, White Fly, né? A gente tem shows na sexta e no sábado sempre, então a gente sempre preza por trazer algumas bandas legais, rock, né? E tal, legal. A gente toca um folk, um rock clássico, pop. Agora, eu quero ir para conversar um pouco mais sobre cerveja. Vai na terça, vai na quarta, que daí é mais calma, a gente consegue dar um atendimento um pouco melhor. E vocês explicam as cervejas, aí a gente pega uma né? provinha e a pessoa experimenta, entendeu? Legal, muito mais tranquilo. Você pode provar, né? Sim, antes de decidir qual cerveja, a gente dá uma provinha. Na verdade, por exemplo, a Borderline, que se tomou e se curtiu muito. Ela é uma cerveja muito intensa e ela traz muitas coisas. Então, a primeiro modo, não é todo mundo que curte. Teve muitas vezes que eu estava lá dentro fazendo serviço de balcão e apareceu na comanda de uma pessoa Borderline. Eu olho, eu vejo o que essa pessoa tomou antes, se ela curte ou não, se ela entende ou não, se eu acho que ela não ainda tem muito conhecimento de cerveja, eu pego uma prova, antes mesmo, ela já pediu, mas eu pego uma prova, eu vou lá na mesa e eu levo e digo, olha, eu tô te trazendo uma prova, porque é uma cerveja assim, assado. Ela é muito bacana, só que tu gosta mesmo. Vê se tu curte, vê se tu vai gostar antes de pedir. E se qualquer dúvida tu quiser, outra, me pede que eu trago já também. Aconteceu de acontecer, aí a pessoa já aconteceu. Não era isso que eu tava pensando. Porque deu o Merlot lá, eu achei que era chopp de vinho. Entendeu? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Então a gente tem esse feeling de... a gente preza muito pela experiência lá dentro, então... Bom, tá aí os mestres cervejeiros, Joser e Jader, né? Os caras que manjam de cerveja. Você quer experimentar uma cerveja diferente, vai lá no White Fly, aqui na Borges, como eu falei, em frente ao Casa da Montanha, que vale muito a pena. E não deixe de experimentar os defumados deles, que vale a pena demais, gente. Bom, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece muito. E a gente fica por aqui. Até amanhã.